apresentando a nossa expositora, né? Uhum. A professora Fabiana Corrêa Brando. Caso eu me equivoque em alguma das informações, a senhora pode ficar à vontade de me corrigir, tá bom? Claro, claro. É professora graduada em Letras pela Universidade de São Paulo, com bacharelado pela USP e licenciatura pela FEUSP, é isso? Isso, que é a educação da USP. Atua, atua em segmentos diversos, narração de histórias, brincadeiras populares, incentiva a leitura, formação de voluntariado e integração da leitura em ambiente hospitalar. Especializou-se na narração de contos e também nas atividades de formação nessa área. É fundadora da Casa na Árvore e também responsável pelas oficinas de contadores de histórias no ateliê Okuili. Isso mesmo. Acertei? Acertou, é difícil de falar esse nome, você acertou. Escreve livros e apresenta o programa Era Uma Vez, na Rádio Mega Brasil Online. Ingressou no mestrado em Letras na USP em 2016 e obteve o título de mestra em dia 9 de 8 de 2019, no programa de estudos comparados em literatura de língua portuguesa. Título do seu trabalho: Narrativa e Resiliência, a Invenção de Si. Um estudo das narrativas produzidas a partir do jogo enredo. O tema do nosso minicurso hoje é Card Games Cooperativos na Contação de História. Eu queria falar com os nossos convidados que qualquer informação, pergunta, a gente vai ter um tempinho no final do nosso minicurso para vocês exporem, tá? Eu peço que permaneça com os microfones, mas se quiserem ligar a câmera para a gente ter esse momento, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Eu vou agora passar a palavra para a nossa querida professora e ela vai dar início aos trabalhos. Bom, primeiramente agradeço a Nicole, né, por estar aqui fazendo esse trabalho tão importante de condução, né, de mediação, dizer que é a primeira vez que eu participo do evento e fico muito feliz, espero um dia conhecer pessoalmente o trabalho de vocês e dizer que esse espaço é muito importante porque é um espaço em que a gente consegue trocar e saber o que as pessoas andam buscando enfim, né, o conhecimento ele acontece nos espaços de interação e a universidade é um espaço que precisa, né, tem por vocação essa difusão do saber. Então eu tenho muita felicidade de estar aqui hoje com vocês. Espero que seja o começo de outros contatos e encontros. Bom, como contadora de histórias, eu vou contar um pouco a história do trabalho que me traz até aqui, né? Que é esse jogo narrativo que eu criei, que se chama Trickster. No tempo da minha dissertação de mestrado, ele tinha um outro nome, ele agora tem este nome, que é um Trickster, é o jogo narrativo, né? Esse é o card game cooperativo que nós vamos conhecer hoje. Mas eu vou dar para vocês uma contextualização de como nós chegamos a essa forma, o que aconteceu, né? Qual é o pensamento que suporta essa minha atuação. Então, será uma exposição breve, espero que muito interessante, e a ideia é que depois da minha fala a gente tenha alguns momentos para interagir e experimentar o jogo. Mesmo nesse formato digital aqui, a gente vai conseguir interagir com o jogo. Bom, como a Nicole disse para vocês, eu venho da área de letras e sempre atuei nessa especialidade, né, lecionando com crianças, trabalhei sempre como professora, e num determinado momento da minha trajetória eu enveredei pelo campo da narrativa, comecei a trabalhar como contadora de histórias e tive uma experiência muito significativa, então vou mostrar aqui para que vocês conheçam também, porque no ano de 2005 eu me tornei voluntária da Associação Viva e Deixe Viver, que são contadores de histórias no hospital, né? Sempre na área de pediatria. E como voluntária do Viva, eu acredito que o Viva atue em vários lugares do Brasil, né? E também, provavelmente, não sei se todos vocês são do Ceará, mas enfim, existe no Ceará também, é uma associação muito respeitada e conceituada, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E nós, como voluntários, a gente conhece esse material, que é o jogo narrativo da instituição,
que se chama Eu Conto, né? Então é um jogo com cartas muito simples, né? Com algumas categorias também muito simples, que tem por objetivo a interação com as crianças durante o período de internação, seus familiares também e a equipe, e a proposta é de, através da brincadeira com as cartas, criar-se histórias, né? Muito tramas fantásticas, histórias que parecem assim sem pé nem cabeça, mas que acabam criando uma interação entre as pessoas. Como voluntária, né, eu tive acesso a esse material e a minha experiência com ele foi paradoxal, porque por um lado eu achava que as cartas eram assim não tão bonitas e bem exploradas. Eu achava que elas tinham algumas coisas assim muito simples, não tão bem trabalhadas. Enfim, eu não achava que eram cartas magníficas. Eu tinha as minhas questões assim com relação às categorias, à escolha dos elementos. Me incomodava algumas questões muito ligadas ao contexto da doença e da internação. Mas, enfim, isso eram as minhas opiniões. O fato é que, com todos esses senões, né, o jogo funcionava e funcionava muito bem, e promovia um ambiente de muita interação, né? A coisa acontecia, era muito bacana. E aí eu ficava intrigada, né? Puxa, mas o jogo não é tão bacana, tem um monte de coisas que poderiam melhorar, mas mesmo assim ele é muito bom, ele mobiliza as pessoas. E aí, como a Nicole disse, né, eu trabalho num ateliê aqui em São Paulo, um ateliê de artes com grupos, né, de leitura, com grupos de arte também plástica, enfim, um espaço de coworking, né, de cooperação. Lá eu sou coordenadora de grupos de narração, e lá, né, eu compartilhei essa minha experiência com esse material aqui. E as minhas parceiras de trabalho lá fizeram uma coisa que é super bacana, e eu acho que é a força dos ambientes de crescimento e de aprendizagem, né, que acontecem na universidade também e em alguns espaços fora dela. Então elas falaram para mim, nossa, mas se você acha que esse jogo poderia ser melhor, por que você não propõe um jogo diferente? E isso foi decisivo na minha trajetória, porque muitas vezes a gente tem várias considerações a respeito das produções e do trabalho de outras pessoas, mas a gente não propõe nada diferente, a gente fica só achando que poderia ser melhor. Então, as minhas queridas parceiras de trabalho lançaram para mim esse desafio e eu topei. Falei, é mesmo, eu acho que as cartas poderiam ser melhores. E aí começou, né, o trabalho com o meu jogo, que aí eu vou mostrar agora para vocês o original, porque são cartas que eu fiz manualmente no ateliê de arte. Um trabalho que durou cerca de 2 anos, porque eu fazia uma vez por semana, né? Usando a técnica da colagem, do desenho. E aí eu criei categorias narrativas, criei esses outros elementos, sempre com colagem, com superposição, né, de elementos, e com uma preocupação de fazer cada carta mais complexa, de trazer categorias mais amplas, e que a força da imagem, né, fosse muito mais apelativa, forte, e que não ficasse chapada como um elemento só, né? Que ficasse mais complexa, mais instigante e mais bonita também, né? Então teve um trato artístico nessas cartas, e aí ficaram 63 cartas, e que depois de prontas eu tive a ideia de fazer a mesma coisa que eu fazia com o jogo lá do voluntariado, que era criar histórias oralmente, né? Reunir as pessoas e cada uma ir sorteando uma carta e criando uma história. Mas imaginem vocês, um material todo feito à mão, colado, né, bem delicado. Eu colocava nos grupos, mas eu já tirava assim com medo de estragar, de rasgar. Então, assim, foi pouco usado nesse formato, porque eu tinha muito medo, porque o material era frágil, né, de papel, com colagem, de modo que ficou assim pouco usado. Então, quando eu retornei para a universidade para fazer o mestrado na área de letras,
eu enveredaria pelo que as pessoas da minha área normalmente fazem, que é analisar as obras literárias. Mas lá eu tive a felicidade de encontrar a minha orientadora, né, que foi a professora Fabiana Boitor-Carelli, envolvida num projeto de pesquisa, né, muito interessante, que se chama GENAM, que é o Grupo de Estudo em Narrativa e Medicina, né, que propõe essa intersecção de áreas. Então, a medicina e as letras, a literatura. Então, esse diálogo entre essas áreas. E eu tenho muito interesse nisso, né? Venho de um espaço que faz esse encontro. E quando eu cheguei e falei de onde eu estava vindo, e eles conheceram esse meu trabalho, essa proposta, esse jogo, a professora Fabiana falou assim: não, a gente vai trabalhar com o seu jogo. Né? Esse vai ser o objeto da sua pesquisa, não vai ser um livro de outra pessoa, a gente vai falar sobre isso. E aí, em 2016, o jogo já estava pronto, nós fizemos um jogo, esse jogo, né, ele foi digitalizado, e aí eu fui monitora da turma da professora Fabiana, lá na graduação da Letras, né, na FEFELESH da USP, e a nossa proposta foi que, a partir do jogo, os alunos criariam textos, né, e eu analisaria esses textos para observar quais foram os critérios que eles utilizaram para transformar o caótico, o randômico, em uma narrativa com sentido. E aí eu cunhei um termo na minha pesquisa, que foi o termo resiliência narrativa, que é essa capacidade que nós, seres humanos, que somos seres narrativos, né, por excelência, essa capacidade que nós temos de pegar fatos, né, aleatórios, situações da nossa própria vida, e colocá-los num fio, fazer com que eles tenham um sentido, né, que eles façam, tenham um propósito, e a gente faz isso quando a gente narra, quando a gente conta, né, a história. Então foi assim um trabalho muito bonito, muito primoroso, que trouxe inovações de todos os lados, né? Tanto na proposta de trazer um objeto que foi feito pela própria pesquisadora, e quanto o corpo de análise ser feito a partir da produção dos alunos da graduação, que é uma coisa muito difícil, né, de acontecer. Normalmente os alunos de letras, eles analisam o cânone, né, da literatura, então os autores consagrados. Então nós tivemos a oportunidade, né, de perceber valor literário em produção discente, tivemos a oportunidade também de perceber como esta ferramenta, este jogo narrativo, ele conseguia, né, estimular as pessoas a criar conexões, a fazer textos, aí foram textos escritos, né, com grande complexidade e profundidade, textos que foram analisados literariamente. Bom, a essa altura o jogo se chamava Enredo, a experiência foi muito boa, e aí o desejo de fazer com que esse jogo saísse, né, dos limites da universidade e chegasse ao público em geral, né, que essa experiência de experimentar uma realidade randômica e caótica e fazer sentido a partir disso, como seria disponibilizar isso para um público maior. Foi então que eu parti para essa aventura de editar o jogo, né, procurar parceiros, vender a minha ideia. E então, em agosto desse ano, né, em 2020, já em plena pandemia, esse jogo fica pronto no formato que ele tem hoje, né, e com esse nome Trickster, porque aí tem uma outra história para explicar para vocês a mudança de nome, e é importante porque esse nome fez toda a diferença. Como a Nicole disse para vocês, eu tenho um programa numa rádio online que se chama Era Uma Vez, que eu apresento com a Celina Bodenmiller, que é uma amiga querida com a qual eu tenho alguns livros publicados, depois eu mostro para vocês, que são livros bem bacanas, né, de tradição, livros de recontos populares. Mas, enfim, por conta dessa nossa atividade, né, de entrevistar muitos autores, a gente acaba conhecendo pessoas, e eu conheci o Milton Célio, que é um autor que tem muita familiaridade com o universo dos jogos. Ele
criou vários jogos, trabalha na Grow, né, que é um gigante do mercado. Então, eu tomei a liberdade de perguntar para ele algumas dicas de como fazer um bom manual de instruções, porque quando a gente cria um jogo, né, o manual de instruções é importante. E aí ele falou, vamos conversar. A gente falou por telefone, e aí ele me deu algumas dicas, né, dizendo que um bom manual de instruções ele só será lido uma vez, porque quando um jogo precisa que você volte para o manual de instruções, muitas vezes o manual não foi bom, né? Então o manual tem que ser simples, direto, informal, uma vez só já peguei e nunca mais vou olhar. E aí foi dando algumas recomendações, olha, não fala de jogador, fale participante, coisas assim, né, que foram de muita ajuda para mim naquele momento. E aí ele falou, e o nome do seu jogo? Eu falei, o nome do meu jogo é Enredo, tá tudo bem, eu gosto desse nome. Ele falou, mas esse nome não é bom. Eu falei, não é bom, Milton, você não gosta do nome? Eu falei, na verdade, seu nome não é bom, seu nome é péssimo. Ele falou que o nome era péssimo, né? Eu tomei um susto, porque o nome não era um problema para mim até então. Mas é aquela situação, né? Se a gente se abre para de verdade ouvir o outro, é preciso né? Que eu esteja aberta e receba o que o outro está me falando. Então, você sai daquele lugar de que respira, né? Ok, a gente está aqui para o melhor do projeto, então ouvir. E aí ele falou: olha, o nome é muito importante e não tenha pressa, o nome vai emergir, né, emergir na hora apropriada. Você tenha confiança que o nome vai te achar. E foi o que eu fiz, né? Então, é isso mesmo, Nicole, tem que se ter resiliência, né? Exatamente. E então é hora de viver o que a gente postula, né? O que a gente milita tem que viver. E foi isso. E aí, voltando ao universo lá do meu ateliê, nós estudamos muito, né? Mitologia, né? Essas figuras das histórias, dos mitos, enfim, eu estava com a questão de Hermes na minha cabeça, né? Esse mensageiro dos deuses, esse, né, elemento que faz as conexões. Eu achava que tinha tudo a ver com o jogo, mas não pensei em colocar o nome do jogo de Hermes, né? Ficava uma coisa assim muito formal, parecendo até grife, né? Que tem grife com esse nome, enfim. Sei que enquanto pensava, eu tive um sonho em que uma amiga minha lá desse ateliê dizia: o nome do seu jogo vai ser Trickster. E aí, quando ela disse isso no sonho, eu acordei assim e falei: é esse o nome, Trickster, né? E aí me dei conta, vou até mostrar aqui para vocês, deixei tudo na mão para vocês perceberem, poderem ver também. E aí fui ler a respeito do Trickster, uma amiga minha da área de psicologia, né, recomendou esse livro que se chama A Astúcia Cria o Mundo, o Trickster Trapaça Mito e Arte, né, que fala dessa figura Trickster que aparece em todas as tradições do mundo. E aí eu fui perceber que realmente, né, essa figura, né, o Trickster, que pode aparecer como Hermes na mitologia grega, ele aparece como Anansi na tradição africana, ele é o João Grilo da obra do Suassuna, Saci Pererê, que mais tem tantos Trickster, o Corvo, o Coiote, essa figura, né, que está sempre fazendo as trapaças, muitas vezes ele dá um nó em todo mundo na história, mas enfim, alguém que transgride, né, que cruza as fronteiras e que faz a história andar. Mas uma coisa que é fundamental nessa figura, e isso é que o jogo traz, e esse é o lugar para mim precioso desse trabalho, né, e é por isso que eu tenho sempre muito interesse em levar essa proposta para mais e mais pessoas, né? Porque a gente está atuando com essa ferramenta, né? Com esse jogo, a gente está atuando numa área muito importante, né? Para mim, que é onde eu de verdade milito, que é a imaginação disruptiva, né? Porque o trickster nada mais é que aquele elemento que vai desestabilizar um jogo de forças, né? Quando a coisa está endurecida demais, né? Quando a coisa precisa mesmo
mudar para dar movimento e impor uma nova ordem. Então, essa força mesmo, né, de que a gente renova o sistema, né, e renova a partir de uma outra proposta, de um outro arranjo, né? Então, aquela velha ordem que rui e abre o lugar para o novo, é isso que o trickster faz, né? Então, no jogo de cartas, o trickster é a figura do coringa, né? O trickster é o bobo da corte, né? Aquele que fala as maiores verdades rindo, né? E coloca, diz ali que o rei está nu, né? Diante de todos. Então, essa figura que é eminentemente subversiva, né? Não é um simples malandro e trapaceiro que vai lá e quer o poder para ele, não. Ele só vai lá e desarruma aquilo que já estava mesmo para ruir e com isso possibilita o surgimento do novo, né? Então é uma força assim de autorregulação, de propostas novas, e eu acho isso incrível, né? Olha lá, as encruzilhadas, lá moram os tricksters, isso mesmo, Ana, né? O trickster está sempre nas encruzilhadas. Então, fica para vocês essa dica, né? Se alguém tem interesse por essa figura tão fundamental no pensamento e nas tradições, né? Esse livro eu super recomendo. O meu está todo cheio de marquinha, né? A Astúcia Cria um Mundo, do Lewis Hyde, Trickster Trapaça Mito e Arte. Lembrando que tem aqui uma visada da psicologia profunda, né, do trabalho com os arquétipos, mas é muito, muito interessante. Dizendo isso, né, o jogo então encontrou o seu nome, o Trickster, né, saiu, e aí eu fiz esse trabalho de edição, né, e de fazer ele chegar até as pessoas, e com ele eu estou desde agosto, né, e foi por conta dele que eu fiz a minha proposta de participar hoje com vocês, para dizer mesmo desse lugar em que um jogo vai propor uma criação coletiva, vai propor habilidades muito necessárias em todos os tempos e principalmente nos dias de hoje, né, em que as pessoas tendem a habitar o lugar das polaridades, né? O trickster vai fazer o caminho da mediação, então os encontros, a gente cruzar, né? As fronteiras e de verdade se reinventar e experimentar novas possibilidades, né? Como isso é importante, como isso é desafiante e como isso não vem de uma forma impositiva, não vem de uma forma não é imposição, não é ideologia, né? Não é disso, não, é simplesmente você acessar a capacidade imaginativa que é o que nos faz sermos humanos, né? A semana passada eu tive um encontro com alunos de um colégio aqui de São Paulo, Colégio Objetivo, e estava justamente falando desse lugar, que muitas vezes as pessoas pensam que o lugar da criação e da imaginação é o lugar da criação literária ou artística, e se esquece que a ciência, né, é toda pautada na imaginação, porque se ninguém imaginasse, né, que nós poderíamos fazer tantas coisas, né, até sair do planeta, a ciência não existiria. Então, a base mesmo, né, está toda na imaginação, né, na capacidade que a gente tem de pensar diferente e na capacidade também de acolher a alteridade, né, porque o Trickster possibilita isso, né? É a criação, é a interação, é a escuta, porque a gente vai precisar ouvir o outro para continuar a história a partir de onde o outro a deixou, né? E assim, e muitas outras habilidades que estão encerradas nas várias formas que a gente tem de jogar, né? Então, mostrando aqui para vocês um pouquinho sobre esse manual de regras, né? Que aqui traz então as 50 cartas. O jogo foi reduzido até para poder ficar
comercialmente viável, né, para que fosse um número bom de lâminas, que não ficasse tão impossível de executar. Então, são 50 cartas ilustradas, todas elas têm um nome e a imagem sempre é mais do que o que a legenda diz. Então, aqui essa carta, por exemplo, da árvore, né? A gente não tem só a árvore, então tem um pássaro enorme, tem um homem e uma mulher, tem aquele fundo, porque eu enxergo também, né, a possibilidade de, em cada carta, o leitor, né, o jogador, o participante, ele pode destacar o elemento que ele escolher aqui, né? Então, assim, tentar sempre abrir. A proposta é abrir. Aqui, não contava com a minha astúcia, o Chapolin Colorado, exatamente, não contavam com a minha astúcia. Porque, aliás, né, se a gente dependesse só de força, não seríamos uma espécie que fez, pintou e bordou no mundo, né? A astúcia realmente faz muita diferença para o bicho-homem. Então, dizendo para vocês, né, que as cartas trazem toda essa complexidade na sua própria apresentação, né, que é diferente de um... bom, aqui, né, água, um copo só, aqui, né? Árvore. Então, assim, você tem mais camadas, né, mais complexidades. Então, a complexidade é sempre bem-vinda no jogo do Trickster. A regra mestre, né, das regras que tem aqui, é que o trickster, né, como ele é aquele que quebra a regra, ele é o que vai transgredir, né? O princípio dele é sempre reinventar, né? O hacker, né? O hacker é um trickster, então o trickster dá bastante pano para manga, bastante trabalho. Então, a regra de ouro do trickster é que você pode criar regras com ele, né? À medida que a gente joga, outras formas de jogar, elas se disponibilizam. Tanto que eu trouxe hoje para vocês 3 outras regras que vieram depois que o jogo saiu, né? Porque não cabem todas aqui, elas continuam fazendo, brotando, né? O próprio jogo vai abrindo caminhos novos para ser jogado. E dizer para vocês, né, que sempre às quartas-feiras eu tenho grupos abertos no Zoom, em que a gente joga o Trickster, a pessoa, ninguém paga nada, não precisa nem ter o jogo, porque algumas pessoas têm o jogo, eu divido os grupos em salas e a gente joga o Trickster, e a gente tem experimentado momentos bem especiais de interação, de troca, de cooperação e de diversão, né, de conversas profundas. Mas, enfim, já estou saindo do tema. Basicamente, né, as regras mestras do Trickster são, primeiro, que você pode criar regras com ele. Outra, né, a linha mestra, é que é um jogo narrativo em que as pessoas se reúnem para criar uma história. Então, várias pessoas fazem um círculo, vão sortear de 3 a 5 cartas, isso a gente determina a partir do número de participantes, e aí conta-se uma história única, que é feita pelo grupo inteiro. Então, as pessoas contam uma história, era uma vez, uma árvore, lá, 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 lá. O seguinte pega outra carta e aí vai respeitando o lugar em que... Opa, chegou um convidado aqui, um gatinho. Participação especial. A pessoa, a partir do fio que o seu antecessor deixou, ela pega a próxima carta e continua, né? E uma coisa que parece ser muito simples, mas que algumas habilidades que a gente está percebendo, desenvolvendo aí, né? Primeiro é a escuta, porque a gente precisa estar muito atenta que a história é única, então eu vou ter que prestar atenção onde a pessoa parou para a partir dali eu continuar, e o outro que virá depois da mesma forma, né? Então, a escuta, a improvisação, porque não tem como você controlar o que vai acontecer, a gente pega a carta na hora e aí, né, o que eu faço com isso e coloco ali, então você vai criando um jogo de cintura e experimentando que essas questões de você criar histórias, né, não é simples, porque você precisa
estabelecer dentro desse caos, né, uma ordem, uma coerência interna. Então, várias habilidades narrativas são desenvolvidas dessa forma super divertida, interativa, e essa seria, assim, a linha mestre, criar histórias, né? Outras possibilidades, brincar de mímica, as pessoas têm que adivinhar a carta, né? Você pega uma carta e faz aqui, né, uma mímica, e os outros têm que adivinhar a partir dos movimentos que você fez, né? Eu não vou conseguir fazer da mímica aqui, porque está bem difícil de me movimentar aqui nessa janelinha, mas essa é uma possibilidade. Olha, essa carta é muito bonita, a da fada, né? Bem longe do... Ó, eu vou comparar, né, para que vocês tenham uma noção da diferença da complexidade, né? A mesma coisa, fada, mas uma coisa que já entrega mais fácil e algo que faz a gente ter mais complexidade, né? Então, eu acredito que isso reverbera mais fundo. Bom, outra forma, né, além de criar histórias e de fazer mímica, né, uma brincadeira até para crianças mais novas, o jogo Trickster também ele tem funcionado como na mão de muitos profissionais da área de saúde, né, como fonoaudiólogos, psicólogos. Ele também tem sido usado para trazer conversas, para a gente falar sobre a gente usando as cartas, né? Então eu vou fazer essa experiência, eu vou fazer com vocês, né? É mais bacana a gente fazendo do que explicando, mas um exemplo aqui, né, que eu chamo de Trickster Bateu Valeu, Trickster Express, Trickster no Minuto, que é assim, eu tiro uma carta e a partir dessa carta eu vou falar alguma coisa a meu respeito, né? Uma coisa surpreendente que a carta vai dizer. Então é assim, ó. A Nicole me apresentou, vocês viram o que eu faço, taranana, aquela apresentação formal. Mas agora o Trickster vai mostrar para vocês um lado meu que nem eu sei qual era. Aí aparece essa carta aqui do velho. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa da minha vida, né? A respeito da minha vida, porque o Trickster me deu essa sopradinha aqui para contar para vocês. E aí compartilho com vocês que esse ano, né, de 2020, foi um ano, está sendo um ano bem especial e bem desafiante, e é um ano que nunca mais eu vou esquecer na minha vida, porque é o ano que o meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu em março, meu querido, meu velho, né? Então, quando essa carta veio aqui para mim, eu lembrei, né, dessa experiência, então compartilho com vocês, que é um ano, né, meu pai querido estava passando por um momento difícil, com um câncer bem danado, foi bem difícil, e no dia 23 de março desse ano, ele partiu daqui, agora tá no mistério, tá assim, muito parecido com esse velhinho aqui da carta, né? Tá lá, vivendo em outro plano, mas sempre lembrado com muito amor, né? Obrigada, viu? Então, obrigada, Nicole. Mostrando para vocês que tem camadas e camadas, né? A gente pode, então, ter essa experiência de trazer as cartas do Trickster para se propor a uma conversa, a uma interação, né? A coisas de ordem mais pessoal, mais íntima. Então, ele vai ser muito plástico, né? Então, ele vai se adaptar muito à realidade que você se propõe, à idade que você quer trabalhar, e é um material, assim, riquíssimo, porque vai trabalhar na instância do diálogo. Então, é uma ferramenta dialógica, né? E uma possibilidade também de interação por novas vias, como eu disse para vocês, situações familiares, né? A gente vai ter conversas, a gente vai ter uma experiência nova com pessoas que a gente convive no dia a dia, porque tem esse elemento, esse mediador, né? A Nicole hoje aqui, ela é a nossa mediadora, então ela está nesse lugar do Trickster, então ela vai fazer essa união das partes. Esse jogo faz isso, né? E faz de um jeito que é muito apropriado e muito delicado, né?
E essa sabedoria eu devo muito ao jogo que foi, né, a inspiração para ele, porque quando a gente está num lugar de narrador de histórias num ambiente hospitalar, é sempre muito delicado você entrar num quarto, né, numa pediatria. Tem uma situação difícil, uma criança que está internada, por mais simples que seja a situação, tem uma tensão ali, né? E aí você chega naquele lugar e você vai interromper alguma coisa, ou é um procedimento, ou é a família que está junto. Então, quando você tem uma ferramenta, né, uma mediação, você chega na outra pessoa com toda a reverência, porque cada um de nós é um reino, né, gente? Cada pessoa é um reino. Então, para eu chegar até aquela pessoa, eu preciso bater na porta, pedir licença. Então, não é assim, a gente chega e vai mandando todos os conteúdos em cima. Não é assim, né? Tem todo um ritual. E essas ferramentas, né? Por isso que o Nexus Game é super importante, né? O que está acontecendo nesse encontro. São formas que a gente tem de se aproximar do outro, né? Pela via do lúdico, né? Pelo lugar em que a gente vai jogar, brincar, não é poder, né? Não é um dominando o outro, nem impondo o outro, é parceria, é troca, né? E é aprender junto, e é construir uma experiência, coisas assim que a gente não controla porque acontece na hora. Então, valorizar essa característica, né, que o ser humano tem, que eu acho que é o único animal que depois, né, que passou a infância, continua brincando. Né? Acho que o ser humano isso, tem essa capacidade de brincar até o final da sua vida. Então, eu percebo assim que tem muita pertinência, muita força, e são cartas que fazem um simulacro, né? Porque na vida da gente os eventos simplesmente acontecem e depois passa um tempo a gente vai poder organizar o que aconteceu ali. O jogo vai fazer isso de uma forma muito imediata. As cartas vêm, eu não sei qual a ordem que elas vão aparecer, e eu vou ter que juntá-las e organizar para que elas tenham um todo com sentido. E para fazer isso, várias habilidades nossas vão ser demandadas. Não de um jeito, de novo, insisto, né? Não é de um jeito chato, o que eu faço para resolver isso? Não, mas é de um jeito leve e que a gente, de repente, se surpreende com o trickster atuando na gente, né? A gente fala, nossa, olha, dei nó no pingo d'água, né? Então, essa característica, né, que o jogo tende a valorizar. E o que eu acho muito importante também é pensar que é encontro de pessoas diferentes, idades diferentes, então, criança com adulto, não importa, é homem, mulher, velho, velha, não tem, né, restrição nenhuma, então a gente se coloca numa roda, né, nesse lugar da roda, todo mundo está em parceria, né, em cooperação. Então, é uma experiência mesmo de participar de um jogo, né? Vamos tocar a nossa capacidade de criar histórias, de improvisar, de rir, de ressignificar, né? Então, somos feitos de pó das estrelas, é mesmo. A Ana colocou uma frase do Krenak, exatamente, isso mesmo. Obrigada, viu, pelo carinho de vocês. E gostaria, né, de propor que a gente experimentasse aqui brevemente algumas experiências com o Trickster. Nós somos 10 aqui, então dá para a gente passar rapidinho, não é nada. Se fosse, estava preocupada de serem mais pessoas, porque aí fica mais cansativo, mas 10 pessoas a gente consegue dar uma breve passada, se apresentar da forma que eu me apresentei quando sorteei uma carta, né? A pessoa fala sobre ela com relação àquela carta. E para vocês experimentarem esse encontro assim com o jogo. Difícil falar do jogo sem jogar, né? Acho que a melhor forma de fazer é experimentando mesmo.
né? E fazer dessa forma. Só compartilhar com vocês uma outra forma que a gente tem de jogar, né? Pode ser, a gente pode misturar o Trickster com uma outra história, então você trabalha com uma história conhecida, vamos supor, a história dos Três Porquinhos. Então, todo mundo conhece a história, você começa a contar a história dos Três Porquinhos, e aí você sorteia uma carta, apareceu aqui a fada. E aí acrescenta essa fada na história dos Três Porquinhos, por exemplo. Então, tem muitas entradas, né? Sempre colocando a sua capacidade de criar e de improvisar à prova, né? Então, ok, vocês topam uma breve apresentação? Eu tiro uma carta para a pessoa falar o nome e falar alguma coisa dela relacionada à carta que sair? E aí, pessoal? Vamos lá? Pode ser comigo, a senhora quiser começar comigo. Vai ser com você mesmo, Nicole. Eu estou sorteando aqui assim, não estou escolhendo, tá? É a sorte, tá? Então, Nicole, você diga alguma coisa a seu respeito com relação a essa carta que está aqui na frente, que é... Tá bom. Pai. É isso, pai, né? Essa é uma coisa bem pessoal, né? Saiu, né? Saiu. Então, eu posso falar sobre... Pode. Vou falar sobre a relação que eu tive com meu pai. Então, assim, brevemente. Eu sou uma mulher que foi criada por mulheres. Não tive esse contexto paterno na minha família. Então, a imagem que eu tenho de pai é a minha mãe. Minha mãe e as outras mulheres que fizeram parte da minha criação. Minha avó, minhas tias. E a formação que eu tenho de pai seria essa. Eu poderia estar dizendo aqui para vocês. Muito bom, Nicole. Obrigada. Nada. Agora vamos lá. Alguém mais quer participar? A Ana Figueiredo falou que estaria aqui. Não, Saulo Daniel, estou aqui por texto. Ele quer participar, mas vai falar aqui por texto. Por texto, pô, vale? Imagina. Quem sou eu para falar que não vale, né? É Trickster, é Trickster. Então, vou puxar para o Saulo, tá? Pronto. Vamos lá. Saulo saiu novelo. E agora, como é que ele sai desse enrosco desse novelo? Vamos aguardar aqui ele no chat. A Ticiane diz para você, estou na mesma, Nicole. Acho que quando o Saulo terminar, a gente faz um para ela também. Pronto, já respondeu, ó. A mãe fazia nos panos de prato. Nossa, Saulo, minha mãe é uma crocheteira de primeira também, faz crochê. Dá até dó da gente lavar aqueles panos de prato com tanto crochê bonito. Isso mesmo, lembrou da mãe. Bom, agora é a Ticiane, é isso? Agora vamos puxar um para Tici. Tici. Nossa, deserto para ela. E a próxima vai ser a Ana Figueiredo. Às vezes pode ser alguma coisa que não tenha nada a ver. A gente fala, nossa, nem passou pela minha cabeça. Vale tudo. Tudo bem, pode entrar. Bom, enquanto a Tici está escrevendo, e o dela é o deserto, eu vou tirar da Ana, pode ser? Que assim. Pode ser. Vai dando tempo para ela pensar também, né? Vamos lá. Isso. Ana Figueiredo, né? Olha a Tici fez. Acho que pode ser um estado de espírito quando nos sentimos em deserto pessoal, um momento de reflexão. É mesmo, né? E Ticiane, pensando assim, que o deserto sempre tem essa questão também da meditação, né? Se a gente pensa assim, aqueles momentos em que a gente fica até pensando em aproximando com a pandemia, né? Quantas coisas que a gente às vezes é obrigado a ficar um pouco num isolamento, né? E volta transformado de lá, né? Pode ser um momento assim, muito bacana. Obrigada, viu? Agora é a Ana. Tô aqui já a postos, ó. Relógio, querida, você tirou o relógio. Caramba, essa carta foi muito, muito precisa. Porque eu acho que eu tenho que ter mais de 24 horas no relógio para fazer o tanto de coisa que eu tenho que fazer.
Porque tem que corrigir prova, tem que ler projeto, tem que fazer projeto. Então, o relógio foi adequado e me faz lembrar de tantas coisas que eu tenho que fazer e, mesmo assim, ainda reservar esse tempo para estar aqui, distraindo a cabeça e brincando, que isso é maravilhoso para dar forças para a gente continuar. Muito bom. Muito bom, Ana. Obrigada, viu? Vem em boa hora, né? Ela vem em boa Olha, hora. precisa. Como todo bom relógio, ela veio na hora certa. É isso aí. Maravilha. Agora é a A Josiane, tá Josiane. certo? Josiane, ela falou que ia depois da Ana. Então vamos lá, pegar só aqui do meio, Josi. Fica aí atenta. Oh, ela pegou igual a que eu peguei. Uau, veio um velho para Qual ela. é? Um velho? Veio velho. É, um velho. É um velho meio anjo, meio uma coisa assim, meio filho do céu, uma coisa assim bem diferente, assim. Nossa, que carta emblemática. Dramática, né? Mas, gente, deixa eu pensar aqui. Acho que velho pode me levar assim para uma relação com o passado, sabe? Esse velhinho aí caminhando, ele me lembra que eu tenho que olhar um pouco para trás com um bom sentimento também, essas idadezinhas aí de anjinhos. É olhar um pouco aquilo que eu já fiz, que ficou, que está um pouco distante, mas olhar com uma certa esperança de caminhar olhando para frente. Aqui não dá para ver muito, mas acho que ele está olhando um pouco para frente, assim, com uma perspectiva, perspectiva de esperança, sabe? Talvez, acho que é isso, né? Isso mas me lembrou muito, assim, essas coisas, assim, do passado. Apesar que eu queria todas as cartas, né? Eu queria da Ana, eu queria da Tiana, do deserto, eu queria todinhas para mim. E vim Pode fazer uma segunda rodada. Fazer um mix. muito bom. Então é isso, acho que esse velho é lembrar um pouco o passado e com perspectiva para frente, flutuando assim, sabe? Vai para frente. Muito bom. E dizem mesmo que se a gente não honra o passado, né, como é que a gente vai construir um futuro? Tem muita sabedoria, né, nessa perspectiva que a Josiane trouxe, né? A gente olha para o futuro, mas não esquece do passado, né? Olha lá, a Ana colocou. Ancestralidade. Não é tabu voltar para trás e recuperar o que você esqueceu, perdeu. É ancestralidade, é honrar a ancestralidade. É isso mesmo. E o lugar da história, né, ele é muito calcado na ancestralidade, porque as histórias todas que a gente recebe, elas são muito anteriores. E depois a gente vai embora e elas vão ficar, né? Então é um lugar assim muito sagrado mesmo, né, a ancestralidade. E as histórias deixam essas instruções, né, dos que vieram antes de nós. Então essa ligação, né, do passado com o presente e o futuro também ela está acontecendo pelas histórias. Mais alguém quer falar? Quer uma carta para dizer? Participar? Lisandra, Gabi. A gente tira mais uma, senão nós vamos para o próximo desafio. João Guilherme de Souza, pode puxar mais um. Opa, vamos lá. Vamos lá, João. Vou dar uma embaralhada aqui para ele. Vamos lá. Agora para ele veio essa daqui. A velha. Esses velhos estão danados hoje, viu? A gente está saindo muito velho. Muito velho. Acho que ele vai responder aqui via chat, né? Vamos aguardar. Tá bom. Professor, eu como jogadora, né? Já joguei muito. Eu achei que esse seu jogo tinha algumas compatibilidades com o jogo que eu jogava quando eu era adolescente de narração, né? E ele dá também muita possibilidade, né? Olha.
Ó, me lembra a casinha velha dos meus avós e as brincadeiras da infância naquela casa. É mesmo, casa de avó, né? Coisa boa, brincadeira de infância. Aí, olha, a Ana danadinha, ela brincou daquela. Uma história que é bem uma antiga também, né? Estava velha em seu lugar. Veio o gato lhe amolar. Aí o gato na velha, velha piar, não é? Tem uma continuidade assim. Muito bom. É. Mas você estava dizendo de um jogo que você brincava, Nicole, é isso? Isso, quando eu era mais nova, a gente brincava de um jogo, é muito conhecido, não sei se a senhora deve conhecer, Vampiro à Máscara, de narração de RPG. E ouvindo o que a senhora estava colocando, eu fiz esse link de que esse jogo também dá muitas possibilidades, né? Pra gente tanto dar esse gancho do vou tirar uma carta para ti, vai te transportar a algum lugar. Como a senhora agora tirou velha, eu pensei em uma pessoa velha, ele já pensou numa casa, então já deu outras possibilidades. Isso, como também a gente poderia fazer como uma narrativa, né? Como ir alterando as histórias. Achei bem legal essas diversas possibilidades que o jogo traz. Exatamente. E que não se fecham, né? E que a gente, as mesmas pessoas podem continuar jogando e vão sair coisas sempre diferentes, né? É inesgotável. Muito Isso. bom. Vamos ver se a gente tem mais algum para tirar uma carta única ou se a gente já vai para o próximo momento. Gente, estou velha aqui. E aí, alguém vai mais querer alguma carta? Vamos repetir. Aí a gente vai para um outro formato. Que vamos fazer a história. Dizem. Eu acho que agora seria melhor ir para outro momento, já que o pessoal não festou, né? Tá bom, acho que o pessoal agora vamos para o próximo. Nesse momento, Nicole, seria o ideal que a gente tivesse 3 pessoas. Vamos fazer uma história com 5, eu e mais 4. 4 voluntários aí, para a gente poder fazer uma história. Pronto, eu sou você uma, então só mais 3, é? Mais 3, a gente fazer uma história começo, meio e fim. Olha lá. Pronto, a Ana, a Josi e o João. Pronto, fechou o primeiro grupo aí. Então, vamos fazer na sequência. Eu começo, vou marcar aqui para não esquecer. Então, vou eu, depois Nicole, Ana, a Josiane e o João. Então, vai nessa sequência, né? Eu vou tirar uma carta, começa a história. Aí depois vai Nicole, depois Ana, Josiane e o João termina. E aí a gente dá um nome para nossa história. Combinado? Combinado. Na coragem, porque eu vou tirar aqui no escuro. Vamos lá. Ver se os velhos vão aparecer de novo. Vamos ver. nem vou deixar esses velhos bem longe, não vou nem aparecer carta diferente. Os velhos estão querendo tomar conta aqui. Então vamos lá. Valendo. Essa história aconteceu há tanto tempo. Num tempo que os nossos velhos mais velhos não tinham nascido. Um tempo em que o mundo era bem diferente do que ele era hoje. E nesse tempo bem antigo, vivia um dragão. Mas ele era um dragão bem diferente, sabe? Porque ele não se sentia muito feliz sendo dragão. Ele era um dragão, imagine você, Nicole, que tinha medo de fogo. Ele era um dragão que tinha medo de fogo, então era um problema, porque a natureza do dragão é toda ígnea, né? Ele é cheio de fogo, mas ele morria de medo. E o pior é que ele estava crescendo, e quanto mais velho ele ficava, mais medroso ele estava ficando. Era um dragão que tinha medo de fogo.
E agora é com você, hein? Olha lá, Vassoura. Vassoura, é. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Continuando aqui a história do dragão que tinha medo de fogo. Que há muito tempo atrás, esse dragão tinha os pais deles, que eram dragões também. Então, num dado momento, né, este dragão estava muito no ócio, em casa, e sua mãe lá, ele estava com as suas questões com medo de fogo, se ia se desdobrar essas condições dele, o que ele ia fazer. E sua mãe, como toda boa mãe que somos, meu filho, pegue esta vassoura e vá dar uma varrida na sua casa. Porque você está muito pensativo nessa sua questão, esse seu ócio vai lhe matar. Então tá na hora de você acabar com esse ócio e dar uma varridinha em casa. E agora é com a Ana. Vamos lá. E aí surgiu a taça. Menina, não é que nessa casa, né, do dragão desfogado, tinha uma cristaleira. E essa cristaleira tinha muita mística, porque a família fazia dessa cristaleira como se fosse um altar, um oratório. Então lá havia vários objetos que o próprio desfogado não conhecia muito bem a origem e o mistério. E havia, em especial, uma taça. A taça era de cristal, mas ela tinha uma coisa muito diferenciada, porque à noite ela brilhava. E ele ficava muito intrigado por o brilho daquela taça. E ele perguntava à mãe, a mãe que lhe dera a vassoura, porque ele estava muito ocioso, né, para fazer um movimento, para fazer uma dinâmica, né? A boa mãe, ela percebe quando o seu filho precisa, né, de algum motivo, de algum estímulo. E ele então perguntava sempre, mãe, por que essa taça brilha no escuro e as outras não? E a mãe sempre dizia, não posso lhe falar. Quando chegar o momento oportuno, você terá a resposta. Desfogado, vai varrer, porque a casa está precisando. Mistério lançado. E agora é com Josiane. O bobo. Desfogado estava lá, então com a sua vassoura, depois de ter feito um diálogo com a sua mãe. Bancou o bobo, sabe? Ficou meio assim, abobalhado, não viu. Segue, caramba, pega a vassoura, tascou-lhe na taça brilhante. E a taça se esparramou assim pelo chão. Ele ficou tão amedrontado que ele abriu o berreiro e aí saiu aquele fogo enorme pela boca dele. Ele ficou tão assustado. E agora? Você queimando a casa inteira. Gente, ele tinha medo de fogo. Agora que ele vai ter medo mesmo, gente do céu. O que ele vai fazer, João? O que ele vai fazer? João, agora elas deixaram para você a responsabilidade de fechar essa história. E olha, lá vai. Espelho. Que legal! Depois de tanta agonia, ao ver toda aquela bagunça que acabou de ver,
no desespero, acaba batendo também no espelho. Oh, meu Deus! E assim, atravessando-o. Uau! Viajando no escuro, sem saber para onde. Acaba caindo no mundo onde os dragões não soltam fogo. Muito bom! Que time, hein? Que time! Agora, que nome nós poderíamos dar para essa história que nós acabamos de criar juntos, usando essas 5 cartas, né, que foram dragão, vassoura, taça, bobo e espelho. Que nome vocês? Alguém aí é bom de nome para história? Desfogado? Desfogado. Uma jornada para o reino do fogo? Gente, foi muito boa essa história. Ainda bem que a gente gravou, né? Porque nunca mais a gente vai contar uma igual. Exatamente. É. Meu voto é no desfogado mesmo. Desfogado. Muito bom. O Desfogado está fazendo sucesso, já tem 2 votos. A incrível história do dragão que tinha medo de fogo. Olha, a gente pode não dar isso aí, ó. Desfogado, o dragão diferente. Desfogado, a incrível história do dragão que tinha medo de fogo. Pronto, sucesso, gente. Sucesso. Sucesso, muito bom. Sucesso de público e de venda. É isso aí. Muito bom. Eu proponho que agora, né, a gente faça uma segunda rodada com mais alguns corajosos voluntários. E aí, as cartas que nós tiramos eu deixei aqui, para não dar nenhuma repetida. Se vocês quiserem achar melhor participar pelo chat também, quem está sem microfone, é uma opção. E ainda faltou uma coisa na nossa história, tá? Versão brasileira, Herbert Richards. É mesmo. É maravilhoso. Olha, eu acho que enquanto a gente tiver essa capacidade, né, eu continuo acreditando no ser humano, né? Realmente é demais. É só a gente dar um clique que a coisa sai, né? Muito bom. Vamos lá, quem mais tem coragem de participar, né? 3 pessoas, porque aí eu e a Nicole a gente vai de novo, né, Nicole? Vamos sim. Eu falando, o microfone estava desligado, olha. São só mais quantas pessoas? Mais 3. Mais 3. Vamos lá, vamos aguardar quem vai se pronunciar. Coragem. Vale tudo, né? Não precisa sofrer, é fácil. Professora, enquanto dá coragem aí para os colegas, queria fazer uma pergunta. Isso, boa, vamos lá. Em relação ao jogo, né? Você falou que ele tem algumas regras, e dentro das regras é construir suas próprias regras, né? Você pode construir, o grupo pode
construir suas próprias regras. Mas, assim, dentro do jogo, assim, é previsto um tempo específico por pessoa, ou isso fica com quem estiver jogando? Normalmente fica com quem estiver jogando, né? Porque tem pessoas que quando chega a vez delas, é como se fosse uma batata quente, sabe? Ela quer já né, passar para frente. E tem outros que demoram mais. Mas no manual mesmo, eu não previ essa questão do tempo, né? Não existe uma regra que coloque. Mas o grupo pode ele mesmo estipular um mínimo e um máximo, né? Para não ficar muito tempo. Porque também se a pessoa fica só ela com aquela carta o tempo todo, acaba aborrecendo, né? Então tem que ter um pouco de bom senso, né? Eu diria. E é bom que você perguntou, porque muitas vezes eu faço também, é que aqui a gente está com essa questão de só eu tenho o jogo, né? Numa disposição presencial, a gente pode fazer como um jogo de carta, né? Eu distribuo as cartas, então cada pessoa fica, por exemplo, com 5 cartas, né? E aí ela olha as cartas e na vez dela ela escolhe qual carta ela vai usar, né? Então a gente pode fazer dessa forma também. Também pode fazer daquela forma que um puxa a carta do outro, sem saber qual carta vai tirar, né? Então, tem essas modalidades que a gente pode aumentar o nível de dificuldade ou não. Pode fazer todas as cartas viradas assim na mesa. Então, você só vai saber a carta na hora que tirar, que é o que a gente fez aqui, né? Na hora que tirou, você se vira. Então, tem essa... Ele tem proposto alguns tipos de jogos, assim, para ele, ou fica também com o grupo criar suas próprias intervenções. Porque você falou das várias possibilidades, a gente já conseguiu ver isso, né? Claramente que ele tem várias possibilidades de aplicar para vários contextos, inclusive. Mas ele traz dentro dele algumas dicas, né? Então, o que ele está... ele aparece aqui, né? Se você quiser, eu leio o manual de regras, aí você vai ver tem uma apresentação que fala do personagem, né? Aí o objetivo maior do jogo é criar uma história única, coesa, a partir do sorteio das cartas, né? E aí o modo básico, a gente embaralha e dá 5 cartas por participantes, para fazer daquela forma que eu disse assim, né? A pessoa tem 5 cartas e ela vai, na vez dela, ela vai descartando. A partida termina quando todas as cartas, né, tiverem sido narradas e a gente escolhe um título para a narrativa. Aí outras maneiras, a gente faz ele como trickster surpresa, que é essa forma que eu falei que eu não dou as cartas, a gente pega do próprio monte, né, para saber na hora. Pode fazer o trickster de adivinhar, que é com mímica, né? Então, assim, eu vou fazer aqui, essa carta que eu peguei, aí eu faço assim. Aí a pessoa começa a dizer, é isso. Não, é a carta do óculos, né? Então, é uma coisa. Pode ser o trickster sim ou não, que também é para adivinhar, mas só que você vai adivinhar fazendo perguntas, né? Você fala, é um lugar. Eu falo, é sim ou não, né? Para adivinhar. Esse trickster para a gente falar de questões mais pessoais, né? Aqui eu coloquei como um trickster, como se fosse um oráculo, né? Quando você fala, hoje eu quero uma coisa para eu focar minha atenção no dia. Vai lá, mistura e saiu um sapato. Aí eu falo, puxa, acho que hoje eu preciso estar atenta com as coisas que estão assim na base, né? Onde que eu vou meter os meus pés, né? Não quero meter os pés pelas mãos. Alguma coisa assim, que a gente conversa com uma carta como se ela fosse um oráculo, uma coisa assim de símbolo. Isso são sugestões que aparecem aqui no manual, né? E aí depois tem a relação com as 50 cartas. E basicamente isso. Aí eu deixo aqui um e-mail de contato para que se a pessoa tiver descoberto uma nova forma de jogar, ela traz essa informação para a gente poder estar sempre descobrindo o que as pessoas inventaram, né? Aí eu comentei com vocês a questão de pegar uma história que eu chamo de trickster invasão. Você conta uma história e durante a narração de uma história conhecida, que seria, por exemplo, Pezinho Vermelho. Então, ela foi na floresta, de repente ela encontrou moedas de ouro. E aí muda, né? As cartas invadem uma história só para dar um colorido diferente.
tem Trickster Notícia também. Você pega uma notícia atual, né? Então, você olha, acharam uma vacina, né? Estão testando a vacina da Covid. Aí eu tirei a árvore. O problema é que a vacina, né, nova foi testada, e aí parece que a pessoa que tomou a vacina começou a ficar com uma pele grossa, feito casca de árvore, entendeu? Uma forma assim de fazer o trickster dar essa embaralhada, essa bagunça em situações do cotidiano, uma outra proposta. Então, assim, sempre uma possibilidade. Oi, Ana, você está indo embora? Ah! Vou ter que passar lá na casa dos meus pais, senão fica muito tarde, tá? Eles já são de idade, aí eu tenho que ir lá. Tá Olha, bom? obrigada pela sua participação, pelo dragão desfogado, né? Que pintou e bordou. Que bom. Conseguiu chegar num lugar em que é possível ser dragão sem soltar fogo. É bom, né? A gente Isso, quem a gente foi é. bom. Você fez o formulário de presença que eu passei aqui no chat? Daqui não, vou fazer. Obrigada, Nicole. Não esqueçam, Um tá? beijo. Visita aos Muito pais. bom estar com vocês aqui, tá? Obrigada. Parabéns pelo jogo, maravilhoso. Igualmente. Obrigada. Tchau. Professora, a gente poderia agora abrir, já que está perto do final, né? Abrir uma rodada de perguntas ou de curiosidades, ou de colocações que alguém queira fazer, curiosidades que a senhora queira colocar também. O que a senhora me diz? Não, acho que é bom, né, ouvir as pessoas para não ficar só eu falando o tempo todo, né? Se deixar, eu falo muito. Eu quero só deixar um recado para vocês, né? Para quem quiser saber mais, porque parece que é muito tempo, mas quando a gente começa a falar, né? Então passa rápido. Mas dizer para vocês, assim, onde vocês podem me encontrar, quero deixar registrado. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Fabulana. Vou escrever até aqui, Fabulana. Se a senhora quiser preferir colocar no chat, pode colocar, tá bom? Pode ficar à vontade. Deixa eu... Fabulana, aqui. Entrou? Entrou. Fabulana. Que é em 2 lugares com esse mesmo nome. No YouTube, é um canal em que eu narro histórias, Fabulana, é super legal, eu coloco vídeos que eu mesma que edito, eu mesma conto, e eu coloco lá. E no Spotify tem um podcast Fabulana, em que eu estou sempre recebendo um convidado para contar uma história e falar sobre ela de um jeito mais aprofundado. Aí mostrar para vocês os meus livros que estão disponíveis nas melhores livrarias do ramo. Esse aqui é o primeiro que eu fiz com a Celina, Flor de Lirolá e Outros Contos da América Latina. Esse livro é um livro que nos dá muita alegria, ele está no PNLD de 2020, então ele está nas escolas do Brasil inteiro. São contos da tradição da América Latina, um conto para cada país da América Latina, são 22 histórias, em que a gente recolheu contos da tradição popular e recontou. E é um livro muito bacana que muitas escolas adotam porque fala da América Latina, que somos nós. A gente às vezes esquece que é latino-americano só porque não fala espanhol, né? Então, acaba não tendo muita afinidade com os nossos irmãos da América Latina. Então, tem a Flor de Lirolá e os Contos da América Latina, e por causa dele ter sido um livro tão bacana, que saiu pela editora Panda, a gente fez outro pela Moderna, também com a mesma temática de América Latina, que são os contos encantados da América Latina. A Moderna, que também é uma editora grande, que está no Brasil inteiro, né? Um livro muito bonito. Esse também são outros contos diferentes daquele, mas todos da América Latina. É lindo, tão bem ilustrado, super caprichado. E este que são os contos de bichos da África, também narrativas populares recontadas, histórias lindas, e uma delas aqui tem tudo a ver com a proposta de hoje do nosso encontro, da nossa fala, né? É uma história que se chama Os 5 Ajudantes, em que tem um problema, e aí 5 pessoas diferentes vão ajudar a resolver, e aí fica aquela discussão, quem que ajudou mais, quem que foi o melhor, e aí essa história tem um provérbio
que ela é incrível, né? É um provérbio que diz o motivo do nosso encontro e que fala do espírito desse jogo trickster, que é para mim uma grande verdade, que é o que eu vivo todos os dias, que diz assim, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, pensar que isso é, né, o jogo, ele traz isso o tempo todo, né? Isso acontece se tiver o outro, né? Se a gente pode ser maravilhoso, mas sozinho a gente nunca vai ser tão bom quanto a gente juntos, né? Exatamente. Então, espero que a gente volte a se ver em outros momentos e que vocês, né, tenham boas histórias para compartilhar comigo também. Estou aqui à disposição para a gente conversar, perguntar, que eu puder ajudar vocês. Se quiser interagir, pode ser ligando o microfone ou colocando no chat também, viu? A gente está aguardando vocês. Estamos... A Josi já se inscreveu. Obrigada, Josi. Esse tempo de pandemia para mim foi bem desafiante, porque toda a minha atuação, né, contando histórias, é sempre em escolas, com grupos grandes. Então, vocês imaginem, né, o processo de ter que ir para o deserto, de morrer e nascer de novo, né? Porque para chegar nesse formato, então acho que está todo mundo nesse desafio, prática, né? Poder adaptar, para poder chegar, estar em contato com as pessoas, porque a gente quer estar lá olhando no olho, fazendo, pegando, né? E não dá. Então é assim, agora é aqui, né? Mas isso não, eu acho que da mesma medida que limita, também amplia, né? Como que eu poderia estar falando com você? Hoje eu aqui em São Paulo, você está em Fortaleza, né? Estou em Manaus. Eu estou em Manaus. Olha, a Josi está em Manaus, olha só, né? Então também tem coisas boas, a gente acaba, né, aproximando também. Então acho que tudo... Agradecer, sabe? Bom, tudo agradecer, professora, muito. Que bom, Josi. Você se divertiu hoje, né? Adorei, assim, veio bem dentro da linha, né? O minicurso anterior foi sobre essa questão das narrativas com arte, então trouxe um pouco ali dos arquétipos e da narrativa do herói, e é como se agora a gente estivesse, né, finalizando com chave de ouro mesmo, assim, agradecer você pela partilha e por tantas outras, a gente fica aqui do lado de cá, né, pelo menos eu ouvindo você e vendo, né, expor toda a trajetória do jogo, além de como ele está muito ligado com a tua trajetória de vida, né? Então a gente acaba que vê o Driss se vê e vê a Fabiana, assim, não tem como desvencilhar, é uma história, a história de vida que está ali, isso de certa forma valoriza muito, muito mais, né, aquele objeto que enche ele de sentido, e agradecer a você por partilhar a sua vida conosco, assim, encher também um pouco muito, né, pelo menos eu que tenho assim, esse lúdico bem vivendo e pouco corajosa, né? Um pouco bem menos corajosa que você, mas isso enche a gente, não no sentido de ir lá e fazer e colocar, mano, até anotei aqui, usar como terapia, fazer cartinhas para ver se um dia sai, coloquei anotado aqui, né? Então inspirar, acho que o mais legal também disso tudo, de partilhar essa história, é de como educadora você também inspira outras pessoas, e me inspirou, essa tarde foi muito inspiradora para mim, te agradeço de coração. Assim como todos os colegas que estiveram por aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Fico bem feliz, porque é sempre uma incógnita. A gente não sabe, né, como vai encontrar as pessoas, o que elas vão estar fazendo, e agradecer, assim, de dispor do tempo, né, porque o tempo é o nosso bem mais precioso, o tempo da gente não volta, né, ele é contadinho, cada um tem o seu tempo aqui nessa vida, então saber que vocês disponibilizaram de um pouco do tempo para ouvir essa experiência me deixa muito feliz, né? Agradeço mesmo, muito, muito obrigada. Poder trocar. E Nicole, eu queria saber, por exemplo, a Josiane falou do curso que teve antes. Eu posso depois assistir esse curso? Sim, os cursos a gente estava gravando e eles vão ser disponibilizados ou no nosso, meu Deus, canal do YouTube do Instituto Nexus. Eu acho que legal. Daqui para a próxima semana, não sei te dar um prazo exato, mas eles vão estar disponíveis, viu? Legal. E assim, a gente vê o que rolou nas outras salas, né? Porque como mediadora, a senhora como
palestrante, né, e dirigir um minicurso, é difícil, não tem como acompanhar muita coisa, né? Aí Aí eles depois dá vão para ficar ver. disponíveis também para outras pessoas, até para também democratizar mais o acesso, né? Isso mesmo. Aí já vai ficar Perfeito. disponível também. Aí a senhora quer fazer algumas considerações finais? Então, dizer, né, que eu estou à disposição para qualquer dúvida. Quero deixar meus contatos, deixar e-mail, pode deixar e-mail? Pode ficar à vontade. E-mail, WhatsApp, vou deixar aqui, ó, porque às vezes a pessoa não perguntou aqui, vem alguma coisa de dúvida, querer saber como encontrar. Vou deixar meu e-mail pessoal, arroz.com, e o WhatsApp também. Eu tenho o 11 porque eu estou em São Paulo, né? E dizer assim que é um trabalho que me dá muita alegria, porque está atrelado à minha trajetória de vida. Eu trabalho com isso há muitos anos, comecei a trabalhar na educação, eu sou da educação, né? Então, esse lugar de estar na troca e na experiência me interessa muito, e eu acho que é importante a gente trazer esse lugar do diálogo e da troca, porque a gente cresce muito nessa interação, né? E me interessa saber o que as coisas que estão acontecendo. Eu soube de vocês por uma amiga querida, que é a Silvia Queiroz. Ela falou, olha, tem o grupo do professor Marcos, eu acho que tem a ver com o seu trabalho. Então, as coisas vão meio efeito dominó, né? Então, achei muito importante vir e conhecer. E o nosso país é tão grande e a gente fica muito naqueles pequenos grupos de sempre, né? Então, fiquei bem feliz de hoje participar aqui, poder trazer o Trickster, né? Que é uma proposta que eu acredito muito, porque foi feita assim, carta por carta, né? Então, tem E ficou essa... muito lindo, a gente É adorou lindo, também. é muito lindo. Podia mostrar assim, todas as cartas para vocês, né? Mas é muito bonito mesmo. Então, em nome do Nexus também, eu queria agradecer a tua partilha, né? Como você falou, o tempo é um objeto muito precioso. Muito e a precioso. gente tem certeza que todos nós aqui usufruímos desse tempo com você da melhor forma possível, né? Você falou que é a primeira vez que você participa e conhece nosso projeto. Com certeza o professor Marcos, né, vai ter esse feedback de que as pessoas gostaram, de que isso vai nos aproximar a partir de agora, vai abrir outras possibilidades, né? Assim como eles. Olha lá, João Guilherme que trouxe o espelho, não foi? Olha, olá, boa tarde. Pois é, então, eu queria também fazer agora um convite. Agora às 18h10 a gente vai ter a solenidade de encerramento do nosso evento, tá? Então ficam todos convidados. Passei a lista de frequência para quem acompanhou até agora, para a gente poder estar respondendo, né? E é como eu falei anteriormente, só queria muito agradecer a você pelo seu tempo. E é isso, gratidão em nome do nosso coordenador, professor Marcos Teodorico, e de todas as outras pessoas que fazem parte do Instituto Nexus, Museu do Brinquedo, tá bom, professora Fabiana? Muito obrigada, Nicole. E foi já ia te chamar de Fabulana. Mas tá tudo junto. Porque eu tô aqui com o canal aberto, né, para me inscrever e já estava lendo também. É isso aí. E que, assim, um bom final de ano para todos, que fique tudo bem, né? Todo mundo se cuidando, para a gente continuar aí na vida, né? Criando, inovando, dividindo e crescendo juntos. No distanciamento até onde der, se Deus quiser, essa vacina, aí a gente vai poder estar juntos de novo. Isso aí, muito bom. Obrigada, viu? Nada, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Agradeço vocês. Em especial a nossa querida professora Fabulana. Obrigada, Nicole. Um beijo grande. Um beijo.